Paz e graça, queridos, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder divino as coisas, e com misericórdia demonstrado amor. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder divino grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, e veio sua luz florescer. Enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, e veio sua luz florescer. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos, adoremos ao Senhor, porque grande estou, maravilhosas estou, porque grande estou, maravilhosas estou, não há outro Senhor. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, Pai das luzes, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço aí ao nosso irmão Adielson. Todos vocês sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós hoje vamos falar sobre escatologia, os tempos do fim. A Bíblia diz que no final dos tempos haveria grandes sinais que destacava a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, Jesus ele fala sobre a parábola da figueira. A figueira, trazendo em nosso conceito, mais ou menos como se fosse a parábola da manga. Nós nordestinos, nós temos a manga, que é um conceito e é algo muito pertinente à nossa cultura, é algo muito natural de nós. Nós sabemos que a manga, quando ela dá o fruto, primeiramente ela dá as flores, depois das flores, a manga dá o fruto. Sim, mas em que época a manga dá o fruto?
A manga ela dá um fruto não no inverno. Também a manga ela não dá o fruto até mesmo no outono. A manga dá o fruto na primavera para o verão. Então Jesus ele estava deixando claro sobre a sua volta, os sinais da sua volta. A Bíblia diz que o mundo seria abalado com a volta de Jesus. Nós devemos observar que hoje existe muitos falsos cristos, pessoas que se dizem Cristo. Estava vendo esses dias a entrevista de um homem, todos vocês devem saber, do Henri Cristo, o homem que ele diz que é a encarnação de Cristo. Um homem louco, um homem que deve estar, sobretudo, com o espírito de engano. Nós vemos também que o anticristo na Rússia, na Sibéria, um tal adversário. Dizem que esse foi preso. David Chapman, na Inglaterra. Henri Cristo, o tal aqui no Brasil. Shoko Asara, no Japão, que foi condenado à forca. Michael Travener, nos Estados Unidos da América, dentre tantos outros relevantes. O que dizer de Deepak Chopra, a filosofia humanista, onde ele diz que o homem é o próprio Deus? O que dizer do reverendo Mon, que se dizia também seu Cristo, Jim Jones, dentre tantos outros? A Bíblia fala o seguinte, que quando alguém disser que Jesus está ali ou está aqui, não acreditais, porque o reino de Deus está dentro de vós. Queridos, o mundo se aproxima para a volta de Jesus. Mas eu gostaria que você prestasse bem atenção em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Tem algo aqui muito importante para nós debatermos, nós falarmos. Apocalipse 13, 18. Amém? Aqui é sabedoria, aqui quem tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. O número 6 representa o número do homem. O número 6, segundo os estudiosos, representa o número de um homem. Existe a pareidolia, o fenômeno psicológico comum em todos os seres humanos, em que a associação de imagens e números. No entanto, essa pareidolia, muitos estudiosos têm feito acerca do anticristo. E segundo a visão futurista, a visão que estou colocando aqui, fala que o anticristo cai exatamente na Igreja Católica Apostólica Romana, com o seu líder maior. Né? Muito bem, vamos a alguns fatos. O vigário do Filho de Deus, a palavra latim, Vicarius Filii Dei, né? A tiara que o Papa leva na sua cabeça, né? É Vicarius Filii Dei, em latim é 666. Somando a letra latim, temos 666. Opa, temos um problema aqui. A Bíblia diz que, veja só, aqui é sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Opa, temos um problema aqui. É muita coincidência. E segundo a visão futurista, eles não têm medo de errar. O anticristo vai provir da Igreja Católica. Não tem conversa. Segundo a visão futurista. Segundo a visão preterista do livro que eu li agora, né, Escatologia Vitoriosa, de Hebler. Hebler disse que o anticristo já governou com João Levi e com Nero e Tito, né, que fazia aquela tríade ali da besta, falso profeta, e essa turma aí. Mas, veja bem, você pode perguntar, pastor Zé, e qual a sua opinião? A minha opinião é que eu chego em uma
eu vejo a síntese, eu faço minha síntese, eu observo uma síntese, pego uma antítese e formo minha tese. A síntese é a visão futurista, a qual eu estava acostumado. Peguei a antítese, que é a visão preterista, o qual tive informações sólidas, informações contundentes, e formei a minha tese. Né? Já falei que existem vários grandes homens de Deus, né? Mas na escatologia você não pode bater o martelo. Né? Na escatologia você não pode bater o martelo em absoluto. Em absoluto. Você não pode dizer, olha, tal fato é assim, tal, as duas testemunhas cravadas, Elias e Moisés. Né? Você pode defender a sua tese, mas colocando de uma forma aberta para outros questionamentos relevantes. Muito bem. A tiara papal, denominado aqui o Papa seria o anticristo, né? Denominando que o Papa seria um anticristo, embora seja comum o método matemático associe nomes a diversas pessoas 666, sendo considerado a pareidolia. Né? Exemplo, Bill Gates, Ellen White, né? Vai cair nesses sistemas também, né? Que usam essas figurações. Né? Então, o que é pareidolia é um fenômeno psicológico comum em todos os seres humanos em associar imagens, números, etc. E a Bíblia manda a gente associar o 666. Então, não é coincidência. Não é coincidência, na minha humilde opinião. Eu sou um servo que eu estou colocando aqui a minha humilde opinião. Ah, mas Hernandes Dias Lopes pensa diferente. Verdade, reconheço. Como Leandro Quadros pensa diferente, como Ciro Malafaia pensa diferente, quando Ciro Malafaia milita na área de escatologia, que também é muito bom na área de escatologia. O Bispo Macedo milita diferente. Então cada um tem uma visão. Por isso que eu falo para vocês, escatologia, queridos, não se bate o martelo em escatologia. Escatos, logia, escatos, últimos tempos, ou seja, estudo dos últimos tempos. E, veja bem, eu falei de Daniel capítulo 8, né, do chifre pequeno. Falei na visão futurista. Né? E também existe também uma visão aqui da visão preterista. Né? Depois disso, eu continuava olhando as visões de noite, e eis que o quarto animal, terrível, espantoso, muito forte, fazia pedaços, pisava os pés que sobrevejava, era diferente de todos os animais, e tinha 10 pontas. Essas 10 pontas são 10 países que alguém fala, que alguns dão uma dedução, né, e outra dedução, são várias deduções acerca desses países. E uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu para o meio-dia e para o oriente, para a terra formosa. Isso aqui está fazendo uma alusão a Antíoco Epifânio IV. Antíoco Epifânio IV. Por quê? Porque Antíoco Epifânio IV, ele foi o protótipo, né, um arquétipo, né, digamos assim, na visão futurista do anticristo. E eis aqui o segundo animal, medo persa, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas na sua boca representa suas conquistas de Babilônia, Lídia, Egito, Babilônia, Lídia e Egito. Depois disso eu continuei olhando, e eis que o semelhante, o leopardo, animal passante e veloz, com suas 4 asas, representando o Império Romano, grego-romano. Muito bem. Até aí, tudo bem. Agora, veja bem. A Bíblia fala que 5 reinos já caíram, em 2 Apocalipse. Apocalipse vai dizer, esse capítulo 17 vai dizer que 5 reinos já caíram. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Alguns vai dizer que vai ser a Roma, o 5º reino vai ser Roma ressuscitada, né? A Roma ressuscitada, na verdade.
Roma é o sétimo governo do anticristo. E alguém fala, e um existe, Roma, e o outro ainda não é vindo, o Vaticano. Quando vier, veio em 11 de fevereiro de 1929, Tratado de Latrão, poder e autoridade ao Vaticano e seu governante, tratado assinado pelo ditador na época, Benito Mussolini. Convém que dure pouco tempo, né? Então, queridos, perceba que a besta, que já era e já não é, também é do oitavo, e é do 7. Né? Segundo o Tratado de Latrão, são 8 papas. Nós temos até agora 8 papas depois do Tratado de Latrão. Então, o Vaticano seria o chifre pequeno, né? E também tereis o governo. E um existe e outro não é vindo. E quando vier, vai durar pouco tempo. Isso aí está no versículo Apocalipse 17, 10. Por quê, queridos? Porque Jesus, ele precisa vir. E também são 7 reis. 5 já caíram, um existe e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Nós estamos voltados para os últimos dias da igreja aqui na Terra. A igreja, ela está aproximando para os seus últimos dias aqui na Terra. O Vaticano é a sede do Papa. Veja que ele fala... E estes têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. E a mulher que viste a grande cidade que reina sobre o rei da terra, Roma. Gente, qual a cidade que reina sobre o rei da terra? Qual a cidade que reina? Gente, Roma. Roma papal. Nisso aí, eu sou de acordo com a visão futurista. Eu sou de acordo com a visão futurista. Mas veja bem, estando eu considerando as 10 pontas, 10 países da União Europeia, esse que interessa subir uma ponta pequena, o Vaticano, gente. O Vaticano é o menor país do mundo. O Vaticano é o menor país do mundo. Sede do Papa, né, do Anticristo, diante do qual 3 pontas primeiras foram arrancadas, eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem. Por exemplo, para o Vaticano ser estabelecido, foi arrancado 3 países, Estônia, Letônia e Lituânia. Estônia, Letônia e Lituânia, segundo estudiosos. Então, você percebe que tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Tudo, Apocalipse 17, 18 vai se encaixar direitinho. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e que tem a mesma ideia, e que dê a besta o seu reino até que se cumpra as palavras de Deus. E a mulher que viste a grande cidade que reina sobre os reis da terra, Roma papal. Roma papal. Não tem conversa, não tem outro argumento. Aí você vai ver que, segundo Daniel capítulo 7, versículo 8, Daniel capítulo 7, versículo 8, alguns estudiosos atribuem a Roma papal. E estão considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante do qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olho de um homem e uma boca que falava grandiosamente. Pastor, mas aqui está se referindo a Antíoco Epifânio IV, verdade? Mas também alguns estudiosos traz como um protótipo, um arquétipo, um paradigma, se é que vocês me entendem, para o Papa João Paulo, o Papa, seja lá quem for. Queridos, por que eu estou falando isso? Isso é muito relevante, porque eu estou mostrando a vocês o tempo do fim está se aproximando. O tempo do fim está aproximando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja.
E naquele dia, Jesus não vai vir buscar os pentecostais, naquele dia, Jesus vai vir buscar os neopentecostais, os tradicionais, os ortodoxos, os filósofos, os crentes intelectuais, os crentes fogo puro. Não, Jesus vai vir buscar um só povo, lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Então, por isso que eu falo com vocês que estude. Por isso que você precisa estudar Apocalipse. Eu mesmo estudo todo o rascunho, gente, de Apocalipse. Mandem para mim que eu quero. Porque eu gosto de estudar Apocalipse. Né? Eu tenho aqui os meus esboços e tal, e pego uma coisa de um, pego uma coisa de outro, e formo a minha síntese. Por isso eu tenho muitas informações para falar para vocês. Informações pertinentes. Informações pertinentes. Por que, queridos? Porque Jesus está perto de voltar para buscar a sua igreja. São aquelas coisas que nós podemos observar aqui. Jesus, ele está perto de voltar, né, para buscar a sua igreja. Você pode observar que as coisas estão se cumprindo. O Armagedon cultural, né? A escola de Frankfurt, os conceitos, os valores bíblicos estão sendo deturpados. Hoje tem a pansexualidade, o pan-amor. Você ama todo mundo lhe ama. Queridos, isso é perversão, isso é algo contra a palavra de Deus, isso é algo antibíblico. Afaste-se do mal todos aqueles que temem ao Senhor. Agora vamos ver, Daniel capítulo 8, depois até quando durará a visão do contínuo e das transgressões assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele disse, até 2.300 tardes e manhã, o santuário será purificado. A purificação do santuário ocorreu 3 anos, 2 meses do altar do Senhor ter sido removido por Antíoco Epifânio IV. Tardes e manhã representa o dia literal, assim o período decorrido foi de 1.150 dias. Só que esse período vai ocorrer também, segundo estudiosos, depois dos 7 anos da grande tribulação, haverá 10 dias de limpeza, adoração, louvor, adoração ao Espírito, governo de Deus, né, declaração do senhorio de Jesus, e 45 dias de juízo. Né? Ou seja, 10 dias de 10 dias de adoração, de limpeza, né? 10 dias para 35 dias de juízo, formando um total de 45 dias depois de toda a grande tribulação. Acabou a grande tribulação, o anticristo foi morto. Então vai ser o quê? 10 dias de limpeza, limpando os céus. Gente, como é que se limpa o céu? Através da adoração da palavra de Deus. Quando é que o céu ele é quebrado? Seja o céu de bronze, de idolatria, através da palavra de Deus. É isso que eu entendo até hoje, é isso. Através da palavra de Deus. Né? Então, através da adoração, do louvor, das ofertas ao Senhor. O que é oferta suave, pastor? É quando você adora a Deus, quando você ergue a sua mãozinha aí, quando você adora a Deus, quando você bendize o nome do Senhor, quando você toca um violão, ou quando você adora a Deus em espírito de verdade. É por isso que eu falo que vocês adorem a Deus, gente. Declare louvores a Deus. Ah, pastor, minha voz é feia. Pare com isso. Pare com isso. Ah, pastor, não sei cantar. Pare com isso. Você está cantando para o homem ou cantando para Deus? Você está adorando ao homem ou adorando a Deus? Então, isso que acontece. Né? Então, Daniel, ele teve essa visão. Né? Ele teve essa visão. E nós podemos observar, queridos, que as coisas estão caminhando de mal a pior. Aquilo que a palavra de Deus está colocando como regra, os homens estão mudando e estão mudando, entrando na igreja. Você vai ver muitos crentes moderninhos, né? Crentes adotando o sistema do mundo. Você vai ver, por exemplo, os pastores, coitados, né? Fazem sua parte, né? Nós pastores fazemos nossa parte, mas quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Né?
Então, os pastores, às vezes, precisam se posicionar, né? Claro, de uma forma mais contundente, mas a maioria tem feito a sua parte. Os pastores são homens de Deus que têm feito a sua parte. Ah, pastor Zé, mas tem pastor que é de grande igreja, como da Mundial, da Brasil para Cristo, da Deus Amor, da Universal, da Internacional da Graça, da Renascer, da Bola de Neve. Queridos, cada um dá conta de si a Deus. Cada um dá conta de si a Deus. Um dia alguém falou, mas Silas Malafaia tem gente que fica preso nisso. Porque Silas Malafaia tem jatinho. Meu filho, deixa Silas Malafaia em paz. Desses homens, aí me trouxe uma lista de pastores que tem jatinho. Mais de 20 pastores. Deixa os homens em paz. Porque eles vão dar conta de si a Deus. Que é de Macedo tem um jato mais caro do mundo. Eles vão dar conta de si a Deus, queridos. Aqui, R.R. Soares tem um jatinho. Meu filho, para mim o que importa é a vida desses homens, né? O testemunho que eles dão. Se ele vai comprar jatinho, Boeing, avião, navio, o problema deles com Deus. Cada um vai dar conta de si a Deus, né? Então, isso precisa ser falado, isso precisa ser proferido. Por quê? Porque Deus, ele quer a vida das pessoas, né? E cada um vai dar conta de si a Deus, literalmente. Cada um vai dar conta de si a Deus. Agora, queridos, por exemplo, houve algumas pessoas alguns homens sérios, homens de Deus, né, que marcaram a volta de Jesus. Marcaram a volta de Jesus. Né? Muitas pessoas, como Ellen White, né, como dizem que a própria Valnice Milhomes, né, marcou a volta de Jesus. E não se pode marcar a volta de Jesus, porque o dia nem a hora ninguém sabe. Né? Claro que a gente não vai condenar essas pessoas, né? A gente não vai dizer que essas pessoas são falsos profetas, nada disso. Porque falso profeta não tem nada a ver com essas pessoas, porque às vezes a pessoa está ali na íntima, no fervor, né? E realmente é um erro que se comete, teológico, mas não se pode condenar, né? Eu conheço Valnice Milhomes, uma grande mulher de Deus. A gente não pode condenar Valnice Milhomes porque ela teve esse erro teológico, né? Ellen White também marcou a volta de Jesus 2, 3 vezes e Jesus não veio. Você acha que Jesus vai ficar triste com ela por causa disso? Claro que não. Por isso que agora Jesus dá uma ordem. Não marque a minha volta. Né? Agora, algumas seitas marcaram. Né? Você vai ver várias seitas. O Did Jones, naquele evento, né? Ele marcou a volta de Jesus e foi algo terrível. Agora nós tivemos aqui, por esses dias, o pastor Ezequias, né? Me admira, gente, tanta gente apoiando a asneira desse homem. Me parece que ele tem uma obra boa, né? Um mistério, né? Razoável, mas as pessoas querem vis, fama, sucesso, aí pegam profecia, aí foi um negócio sério a profecia desse homem no início do ano. Foi um Deus nos acuda. Né? Ele e a pastora Nadir, dentre tantas outras aí, né? Mas principalmente esses dois, trouxe uma profecia que, se os pastores não se posicionam, né, ia ser um negócio sério. Então, cuidado com as profecias que você ouve, cuidado com o que você ouve. Cuidado, me mandaram algumas profecias que eu tinha que analisar algumas profecias. E eu analiso pelo sistema bíblico. Por quê? Porque o meu meio de trabalho é a Bíblia, né? Claro que eu uso alguns instrumentos como chave bíblica, né? Livros de interpretação, livro de exegese, de hermenêutica, mas, acima de tudo, o Espírito Santo e a Bíblia. Né? Porque a Bíblia fala assim, se eu ou um outro anjo, o apóstolo Paulo fala, se eu ou um outro anjo, vou pegar para vocês verem, se eu ou outro anjo pregar o evangelho que não seja de Jesus Cristo, que seja anátema. Se eu ou um outro anjo pregar o evangelho de Jesus, que não seja de Jesus Cristo, que seja anátema. Né? Se eu ou outro anjo a internet é um bocado disso. Gálatas capítulo 1, versículo 1, 12. Né? Então, queridos, por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho
nem o poder de pastor Osés, não, porque eu sou cooperador evangélico, queridos, eu tenho ciência disso. Eu tenho ciência disso, que eu sou um cooperador do Evangelho. Nós somos cooperadores do Evangelho. Né? E o Evangelho é carga, não é cargo não. Porque tem gente que briga para ter cargo no Evangelho. Evangelho é carga, queridos. Evangelho, ele é uma carga boa que você vai coisar, porque você tem que ter responsabilidade. Né? Você tem que ter responsabilidade com Deus. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já tenham vos anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Então, queridos, o evangelho, deixa eu copiar até esse versículo aqui. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Né? Então, ele fala o seguinte, o apóstolo Paulo, mas ainda que nós mesmo, o apóstolo Paulo falando, se referindo a si, ou um anjo do céu vos anuncia outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, que seja anátema, né? Seja amaldiçoado em nome de Jesus. Agora, muitos homens de Deus abriram o caminho, por exemplo, como Abraão de Almeida, da Assembleia de Deus, na questão da escatologia, escreveu o livro Israel, Gog e Magog, Tilahai, deixando para trás, assisti todos os filmes do arrebatamento da minha época, e depois também, é um assunto que gosto, né? E, só que não é, a visão é um pouco diferente, não é que seja ali um evangelho, outro evangelho, é uma interpretação apocalíptica. Evangelho é uma coisa, a interpretação de Apocalipse é totalmente outra. Né? Então, como eu falo com vocês, vocês não erram em interpretar Apocalipse de uma forma futurista ou preterista, desde quando não venha ter bizarrices, nem venha ter coisas que venham de contra com a palavra de Deus. Nós batistas nos guiamos muito por Ernesto Nini, né? O plano de Deus para o arrebatamento. Nós batistas. O Adventista sempre foram guiados por Ellen White, né? Eventos finais, a grande conflito, dentre tantos outros livros de escatologia. Mas são desbravadores que falaram de um assunto até então muito difícil. E esses homens de Deus, né, que hoje dormem no Senhor, como Abraão de Almeida, da Assembleia de Deus, né, um grande pastor da Assembleia de Deus, né, Ernesto Nini, do Batista, e Ellen White, da Assembleia de Deus, da Adventista, e eles falaram desse assunto. Né? Agora, veja bem, à medida que o tempo passa, nós temos mais informações. O Espírito Santo se manifesta de uma forma maior na terra. Não pense que a igreja está recuando, não. Veja bem o versículo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quem não prevalece, que lhe dê as portas do inferno. Por quê? Porque se Deus ele faz, ele garante. Se Deus ele faz, ele garante. Né? Então, nós estamos vivendo os últimos momentos da terra, dessa geração. Essa geração, nós estamos vivendo o último momento dessa geração. Eu quero que não são da era, mas dessa geração. Por quê? Porque não falta profecia nenhuma para se cumprir. Né? Daniel 11:17 diz, e não terá respeito ao Deus dos seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá. Aqui está falando sobre o quê? Sobre o anticristo, né? Então, e não terá respeito ao Deus dos seus pais, né? Nem terá respeito do amor das mulheres, nem Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá. Aqui é uma profecia que cai muito bem ao líder maior da Igreja Católica, que é o Papa. Nada contra respeito à Igreja Católica, mas é profecia. A profecia tem que ser analisada sem paixão e sem parcialidade. Profecia
Nós devemos analisar sem parcialidade. Alguém diz o seguinte, que a besta que veio do mar, como diz em Apocalipse, capítulo 17, 18, né, é um poder religioso. Outros dizem que o poder que veio da terra é um poder político. Aí faz-se uma associação entre a União Europeia, né, e Roma. Agora perceba bem, a mulher que está sentada a cidade tem 7 montes, né? Então isso aqui, queridos, é muita coincidência, né? Eu sei que lá o futurista eles falam também de Jerusalém, falam de outras cidades e tal, né? Mas Roma, ela está fundamentada em 7 montes, né? Aqui é sentido que é sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre o qual a mulher, a Igreja Católica, que eles têm 2 bilhões e 68 milhões de cristãos, né? Fora os evangélicos. Estou falando de fiéis. A Igreja Católica tem 2,68 bilhões de fiéis, né? Sobre o qual a mulher está sentada. E em tese, na teoria, né? Nós evangélicos temos 1 bilhão de evangélicos na face da terra. Em tese. Pode ser menos, né? E quem sabe pode ser mais. Mas em tese, nós evangélicos temos 1 bilhão, somos 1 bilhão na face da terra. Aí multiplica aí, alguém diz que só vai 10% da igreja vai subir. Aí vai o quê? Só 100 milhões da igreja? Só 100 milhões de evangélicos? 900 milhões vão ficar? Né? Há de fazer essa pergunta. Sobre quais a mulher está citada: Palatino, Capitolino, Viminale, Esquilino, Célio, Aventino e Quirinale, Roma, Itália. Né? Então, queridos, Roma papal. Né? É Roma papal. Então, se o Papa ele tem algumas prerrogativas, como eu falei com você, nada contra a pessoa do Papa, né? No sentido de o ser humano, mas a profecia cai na visão futurista para o Papa. Na visão futurista, a profecia cai para o Papa. Né? Temos aqui 7 papas: Pio I, Pio XI, Pio XII, João XXIII, João VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Francisco, né, que é o 8º Papa desde o Tratado de Latrão. Guarda esse nome, Tratado de Latrão. Né? O que é o Tratado de Latrão, pastor? Foi quando os governantes, como se antigamente não existia a ONU na União Europeia, foi quando os governantes deram total poder ao Papa. E a União Europeia e a ONU certificou, né? Concorda, embora fossem instituições feitas depois. Né? Por exemplo, quando o Papa chega aqui no Brasil, queridos, é um Deus nos acuda. Né? O mundo vai abaixo, em qualquer lugar que o país, aquela reverência, aquela coisa toda, aquela, né, aquela agonia toda, não sei o que e tal. Porque o Papa ele tem essa característica, né? A autoridade nenhuma no mundo tem. O presidente dos Estados Unidos não tem, igual o Papa não tem, não. Então é muita coincidência. É muita coincidência. E há uma tese que João Paulo II, que eu acompanhei, João Paulo II, eu peguei esse Papa, o antecessor dele não, mas ele eu peguei. João Paulo II seria o anticristo. Ele ressuscitaria e vinha para governar o mundo. O que você acha? Isso é bizarro? Não está no Apocalipse. Comete isso é uma heresia? Não, de jeito nenhum. Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, ele vai ser, o anticristo vai ser um dos 8. Né? Um dos 8 que vem à perdição. Né? E vai à perdição. E a besta que já era, não é, ela também 8º e é do 7. E vai à perdição. Ou seja, ela que era, ela é do 7. Ela vai vir de onde ela estava. E qual o Papa que teve, segundo os estudiosos, que teve mais estima, foi mais aclamado, foi mais celebrado? Era
extremamente carismático, né, desses últimos papas, João Paulo II. João Paulo II foi o papa que foi mais aclamado pela mídia, pela crítica. Né? Por isso que ele diz que Deus tem me incomodado para falar sobre isso. Por quê? Porque quando Jesus voltar, né, os vídeos vão ficar aí para vocês ouvirem, né, e vamos ser arrebatados em nome de Jesus, se Jesus vier dessa geração. Né? Não vou dizer o dia que Jesus vai voltar, a hora, não me atrevo a dizer nada disso, porque a Bíblia fala que ninguém sabe. Alguns estudiosos falam que até hoje, né, defende a ideia que nem o próprio Jesus sabe, nem o Filho, nem o Pai sabe. Mesmo Jesus estando no céu, alguns estudiosos defendem a ideia que nem o próprio Jesus sabe. Né? Então, fique atento naquilo que as pessoas falam. Né? Então, você não pode cravar a volta de Jesus. Jesus vai vir voltar aqui agora, Jesus vai voltar. Não. Jesus vai voltar um tempo da plenitude dos tempos. Da plenitude dos tempos. Você vai ver, por exemplo, Daniel, ele fala exatamente o tempo que Jesus nasceu. Né? Se você ver a profecia de Daniel, vai falar exatamente o tempo que Jesus nasceu. Então, como eu falei com você, é uma elucubração muito forte para estudar Apocalipse. Né? Para ter uma noção. Agora você vai ser sóbrio, você vai ser equilibrado e você vai ser, digamos, prudente, né, em Apocalipse. O bom entendedor do Apocalipse é aquele que é prudente e maleável. Quando você vê alguém em relação ao Apocalipse, mesmo que ele saiba muito, ele bateu o martelo, então ele significa dizer que ele está equivocado. Não é que ele não sabe nada. Por exemplo, já viu alguns teólogos aí, né, que afirmam algo de forma contundente sobre o Apocalipse, né, que a Bíblia não fecha o assunto. Por isso que as coisas reveladas são para Deus e as não reveladas são para nós homens. Agora, todas as informações são boas, porque isso vai lhe levar a você buscar a Deus. Né? E com tudo isso, qual a questão que você precisa ter de santidade? Pregar o Evangelho, né, declarar o reino de Deus, proferir a palavra de Deus. É isso que nós devemos fazer como igreja. Como igreja. Né? Porque, queridos, Deus está em todos os lugares e Deus habita em nós. Deus habita em nós, porque a Bíblia fala o seguinte: nós somos templo do Espírito Santo. Tem pastores que dizem que não tem como o Espírito Santo habitar em nós. Como é que não pode, meu caro pastor? Se o Espírito Santo, a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Ah, mas existe necessidade de uma a mil. Queridos, tem coisas que não se explica. Né? Então o Espírito Santo trabalha em nós e vai continuar trabalhando em nós, dentro de nós. Deus dentro do barro. Como é que se explica que Deus, né, Jesus veio em carne? Né? Não se explica. Ninguém entendia Deus. Porque se você for querer informar de forma cartesiana, como Deus é, você não vai explicar Deus. Ninguém explica Deus. Ah, mas eu tenho 1000 anos de crente, 300 mil anos de ministério. Isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Você pode ter 300 mil anos de ministério, 300 mil anos de crente, mas você não vai explicar, sair explicando tudo, né, sobre Apocalipse, você não vai bater o martelo. Não. Né? Por exemplo, Dake foi muito bom, né, muito bom em teologia, em escatologia, mas não sabe tudo de teologia. Tem muitas pessoas que sabem mais do que Dake. Embora Dake seja um pastor sério, um teórico nessa área muito contundente, mas, como eu falo, tem muitas pessoas que trilharam caminhos, né, e colocaram muitas pedras no quebra-cabeça que Dake até então não sabia. Como eu mesmo. Né? Se nossa geração passar, né, vai haver muitos pastores que vão colocar questões pertinentes ao Apocalipse que essa geração não sabe. Então, uma geração contribuindo com outra. Então, entenda que o Apocalipse, o quebra-cabeça de Apocalipse, não é um para ver melhor que o outro, para saber mais do que o outro. Não é um que sabe mais, não é um que está certo. Não. São teorias, ideias, no mundo das ideias, que pode estar certo ou não, que pode acontecer ou não. Né? Algumas teorias, algumas elucubrações, algumas sistemáticas. Agora, a verdade é que nós podemos observar que o islamismo está crescendo muito.
né? Por exemplo, você pega um pessoal do Islã, está crescendo porque eles abalizam os seus fundamentos da fé. Né? Os islamismos, eles abalizam o fundamento da fé. Você vê, por exemplo, o budismo, o pessoal das crenças orientais, né? De origem de crenças orientais. Por quê? Porque essa migração, porque há essa coisa? Por quê? Porque eles trabalham, queridos, de uma forma muito contundente naquilo que eles se propõem a pregoar. Quando você vê alguém trabalhando nas religiões orientais, né, você vê, poxa, rapaz, por quê? Porque eles se propõem a fazer aquilo que eles fazem. Né? E acaba o Oriente bebendo o Ocidente bebendo do Oriente, quando o Oriente deve beber do Ocidente. Né? E o Cristo em nós, esperança da glória. Agora, a igreja não está melhor porque por causa dos próprios cristãos. Né? Mas precisa melhorar a igreja. A igreja está perfeita. Fala, a igreja, o bojo da igreja é perfeito. Porque não é porque a religião oriental apresenta certos resultados que ela é melhor que a igreja evangélica. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nem o islamismo, de jeito nenhum. Porque a igreja que Deus, o povo que Deus elegeu foi o povo de Deus. Lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Não foi Buda, não foi Alá, nada disso. Respeito todas as religiões, mas não foi essa religião que Deus estabeleceu. Né? O povo que Deus estabeleceu foi lavado pelo sangue de Jesus e acabou. Né? Agora, tem coisas nessas religiões que são eficientes, eficazes, né? Mas não foram eles que Deus escolheu. Igual o povo de Israel. Né? Deus poderia escolher brasileiro, americano, chinês, asiático, africano. Né? Mas querer o quê? Israel. Fazer o quê? Tem que dar glória a Deus e aleluia. Então é o seguinte. Os cristãos católicos são 2 bilhões na face da terra. Os cristãos protestantes, 1 bilhão. O islamismo, 1,5 bilhão. O hinduísmo, 950 milhões. O budismo, 350 milhões. Né? Dando aí um total de 5,8 bilhões. Né? Com algumas religiões, como religiões de matriz africanas, né? Shintoísmo, judaísmo, jainismo, shintoísmo, indígenas, chinesas e tal. Mas Jesus Cristo é o Senhor. Entre todas essas coisas há uma pedra que esmagou, né, essa estátua, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu. Importamos que sejamos salvos. Né? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Né? Então, nem outro nome é debaixo do céu que importamos que sejamos salvos. Atos 4,12. Há um só mediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo, o homem. São versículos que são um pouco mais esquecidos, mas que têm 2 fontes profundas. Em nenhum outro nome, não há outro nome debaixo do céu que importamos que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Né? Atos capítulo 4, versículo 12. Nenhum outro nome importante. Vamos lá, Atos 4, 12. E nem outro a salvação, porque também debaixo do céu, nem outro nome há dentre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Jesus acabou, queridos. Jesus, Filho de Deus. Né? Jesus que é Filho de Deus, que se tornou Filho do homem também. E 1 Timóteo, anote aí, viu? Anote aí. E 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, né? Ou 2,5, vamos ver aqui. Porque só há um mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem. Né? 1 Timóteo 2,5. Anote Atos 4,12 e 1 Timóteo 2,5. São versículos fortes, bases salutares sobre a salvação em Cristo Jesus. Né? Primeiro, não há outro nome debaixo do céu que é importante que sejamos salvos. Né?
E há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Não existe nada nem ninguém, queridos. Nada nem ninguém, nem Maria, nem Ave Maria, nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Papa, nem ninguém. Ninguém, só Jesus. Só Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Só Jesus é o mediador entre Deus e o homem, né? Então, as pessoas colocam aí imagens de escultura, colocam aí até homens, né? Até homens, como o próprio sacerdote Papa, como o Dalai Lama, como lá nessas religiões asiáticas, africanas, tem os sacerdotes, né? Mas nós temos acesso direto a Deus. Nós temos acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. Eu, qualquer hora, entro na presença de Deus, né, para falar com Deus. Eu estou na presença de Deus toda hora. Agora, para falar com Deus, né, eu falo em nome de Jesus. Aprenda. Eu falo em nome de Jesus, né, aprenda. Nós estamos na presença de Deus toda hora. É evidente, claro. Agora, quando você vai falar com Deus, você tem que falar em nome de Jesus, né? Porque você está indo com uma permissão, com a ordem de Jesus, né? Quem explica isso muito bem é Kenneth Hagin, no livro O Nome de Jesus, de Kenneth Hagin. Então, quando você orar, ore também falando sobre o nome de Jesus, né? É bom você falar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? É muito bom também. Agora, fale no nome de Jesus, que, na minha visão, pelo que eu vejo, há uma autenticação, né, forte e contundente, embora se fale o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, subentende também que é o nome de Jesus, né? Mas você não vai falar expulsão do demônio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é em nome de Jesus, né? Até a oração, queridos, oração. Depois eu vou fazer uma oração aqui para vocês, um modelo de oração eficiente, eficaz, que eu aprendi no congresso. Um modelo de oração eficiente e eficaz. Então, igreja, né? A Bíblia fala que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Para que, digo a verdade, Cristo, não minto, foi constituído de pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem iras e contendas. Então, o apóstolo Paulo, ele foi constituído apóstolo, né? E você é constituído pregador do evangelho. Por isso, queridos, não se deixe se abater, né? Olha, eu não tenho oportunidade de pregar no púlpito da minha igreja, mas você tem oportunidade de pregar nas ruas. Você tem oportunidade de pregar. Quem quer cargo, queridos, é porque não viu realmente a sua missão. Eu quero se cantar, cante para Deus. Né? Se um dia você se merecedor, Deus vai te colocar lá. Então, é isso que Deus trabalha em nossas vidas. Então, o fim vem. O fim está chegando. Né? Então, Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Jesus é o mediador entre Deus e o homem. E se você é servo de Jesus, você vai fazer aquilo que Jesus mandou. E Atos 4:12, né, para terminar, né, quero que você grave bem esse versículo. 1 Timóteo 2:5 e Atos capítulo 4, versículo 12. Atos, que ele vem antes de Romanos, queridos, né, que diz o seguinte, Atos 4:12. Vamos lá? Eu sei de qual, mas é tanto versículo que uma acaba misturando com o outro. Glória a Deus. E o seguinte, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, também pelo qual devemos ser salvos, Jesus Cristo, queridos. Então, é Ele que é a nossa redenção, é Ele que é a nossa vitória. Amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor.
essa aqui depois. Vamos ficar aí. Glória a Deus, aleluia. Queridos, vamos orar. Ore comigo. Em nome de Jesus, eu recebo o perdão de Cristo e a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recebo Jesus como Senhor da minha vida. Em nome de Jesus. Digo, diabo, saia em nome de Jesus de nossas vidas, de nossa área emocional, espiritual, financeira. Fale a área que você quer que o diabo saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus de toda a minha vida. Essa vitória é minha em nome de Jesus. Declare, decrete isso que eu falo para vocês. Não aceito você, diabo, nas minhas áreas da minha vida. Eu declaro Jesus como Senhor da minha vida. Eu declaro Jesus como Senhor da minha história, do meu destino. Eu profetizo, declaro que já deu tudo certo em nome de Jesus na minha vida. Olha aí, você mudando a atmosfera. Senhor, passa o teu sangue sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Se você está angustiado, se você está triste, oprimido, olha, espírito opressor, espírito da angústia, da derrota, do medo, em nome de Jesus, eu te expulso em nome de Jesus. É sempre o exemplo do nome de Jesus. Declare sempre o nome de Jesus. Que possamos ser revertidos de uma força poderosa para alegria e paz de espírito. Que possamos ser restaurados em nome de Jesus. Então, queridos, essa é uma oração forte que você tem que fazer. Se você quiser, posso passar para você. Amém? Então, se você quiser beber um copo com água, posso orar aí por um copo com água. Eu estava vendo que nós devemos orar com tudo, né? Às vezes as pessoas pensam que o poder de Deus apenas está limitado. Deus não está limitado. Os lenços de Pedro curavam. Muitas das coisas do misticismo é quando as pessoas fazem isso de uma forma bastante sistemática, como diz a Bispa Cléo, a customização da fé. Mas eu sinto agora, se você tem um copo de água, né, e pega esse copo de água, coloque aí que eu vou orar por esse copo de água em nome de Jesus. E quando você beber esse copo de água, não sou eu e nem nada disso que você vê na televisão, né, apenas para ganhar dinheiro, não é nada disso. É o poder do nome de Jesus. Então eu abençoo esse copo de água em nome de Jesus. A pessoa que for beber seja abençoada pelo poder do nome de Jesus. Pai Celestial, que o Senhor cure, restaure a vida dessa pessoa, o físico, o espiritual, o emocional, em nome de Jesus. Amém. Declaro. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Até mais, em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, Deus te ama e Deus quer fazer você feliz e vai fazer você feliz. Amém? Graças a Deus.